Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um Overcast, aqui é o Gui, outra vez com vocês. Hoje a gente está aqui para apresentar, né? Provavelmente esse é o primeiro vídeo que vocês vão ver no nosso canal, mas se vocês gostarem da nossa proposta, gostarem do nosso conteúdo, ativa o sininho que o YouTube vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo e se inscreva no canal. Meu nome é Guilherme Batista, sou estudante de medicina aqui da Universidade Nacional de Rosário. A gente está aqui com o Overcast. A nossa proposta aqui é compartilhar vidas, compartilhar histórias e inspirar estudantes de medicina no exterior. Do meu lado aqui está meu amigo Alex. Se apresenta aí, Alex. Meu nome é Alex Borges e tô aqui com o Guilherme, meu grande amigo. A gente também começou com a história a início aqui na faculdade na Argentina. E tô com um convidado aqui também muito especial, importante, que vai apresentar para nós, o Lucas. Se apresenta, Lucas. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Lucas Falcão, ok? E vim aqui hoje contar minha experiência de vida junto com essas duas máquinas, né, do Instituto Overdose e o Dr. Guilherme, que nos vai, né, direcionar esse podcast. Muito boa tarde a todos. Lucas, pode começar falando pra galera que tá em casa, pra galera que tá assistindo a gente. Não precisa se preocupar com a câmera, não precisa olhar pra câmera, é natural mesmo. O microfone vai captar sua voz de boa. É o primeiro podcast, seu podcast é o primeiro podcast do Overdose que vai pro ar, porque a sua história representa uma parcela de pessoas que estão no Brasil nesse momento, né, estudando no cursinho, uma parcela de pessoas que estão aqui na faculdade. Essa mensagem está sendo direcionada a toda a Argentina, a Buenos Aires, La Plata, La Rioja, ao pessoal que estuda lá no Sul também, né? O pessoal que está no cursinho agora no Brasil, o pessoal que está aqui na UNR, na UAI, na Uni, todas as universidades particulares e também públicas na Argentina. Você hoje é um doutor revalidado, né, pela Universidade Nacional de Rosário, uma das melhores universidades da América Latina e mais temida da América Latina, né? Ao qual nós somos também aí, né? Estamos dentro dessa atmosfera. Gostaria de saber quem é o Lucas Falcão. Quem é o Lucas? De onde você veio, assim? E como foi a ideia de você poder escolher medicina? E por que a Argentina? Meu nome é Lucas Barbosa de Oliveira, legarro B4107/6, formado na UNR, proveniente da Bahia, ok? De uma cidade chamada Itabuna. Meu maior saludo a todos lá de Itabuna. Itabuna! Abraço! Cheguei aqui, como disse, no ano de 2011 e concluí a faculdade no ano de 2017. Bom, venho de uma família de classe média baixa, tá ok? Pelo qual não tinha condições sequer de realizar um cursinho, sim, e muito menos uma faculdade de medicina no Brasil, devido aos altos custos da faculdade particular e também dos altos custos, né, para você se preparar para uma faculdade pública. Bem, vim estudar aqui na Argentina com a proposta da Poliana Vera, me trouxe para estudar aqui. Ela veio estudar na UNR, terminou indo para o italiano e hoje é uma doutora também aqui em Rosário. E eu entrei na UNR para realizar os meus estudos. Mas Lucas, perguntando, como surgiu a medicina na sua vida? A medicina na minha vida surgiu através de um acidente, infelizmente, de maneira trágica. A minha prima, a doutora nutricionista e também educadora física, teve um acidente indo para a faculdade, onde foi um acidente muito grave, quando eu era muito pequeno, tinha ao redor de 11 anos, e me levaram para o hospital para poder visitá-la. Chegando lá, vendo aquela cena e vendo os médicos como a tratavam, eu me apaixonei ali pela medicina e falei para minha falecida avó, que Deus a tenha, que iria ser médico. Então aí partiu o desejo, a vocação de escolher a medicina na minha vida. Desde pequenininho, então, você já... Desde aquele episódio ali, que ele te marcou de uma forma que você já vinha pensando isso há muito tempo, né? Exatamente. Devido a que eu não tinha condições, eu fui buscando a vida de outras maneiras. Tá, ok? Fui morar na Europa, morei na Europa do ano 2018 a 2021, a trabalho. Eu trabalhava de maneira incansável lá. De fato, aqui também, quando eu vim estudar medicina, devido a ser de família de classe média baixa, tive que trabalhar durante toda a faculdade. Trabalhei do primeiro ao último ano. De 2011 até 2016, 17 na verdade, que foi quando eu terminei no 6. Entendi. Você trabalhou todo o período de faculdade? Todo o período da faculdade eu trabalhei de diferentes empregos, na verdade, né? De maneira autônoma.
também de maneira com vínculo empregatício, tá ok? E entre todas as faculdades, assim, a Argentina, Bolívia, Cuba, Paraguai, tem uma série de escolhas. Como você escolheu assim? Então, como eu tinha mencionado antes, eu recebi um convite da doutora Poliana Veras, ela já conhecia o meu sonho de ser médico, então eu recebi um convite para que viesse estudar. Vocês eram amigos? Exatamente, nós nos conhecíamos da minha cidade natal, que é Itabuna, Bahia, nos encontramos também na Europa, ela terminou vindo estudar aqui, e aí, vindo estudar aqui, conhecendo como era o NR, que era de maneira gratuita e com isenção, né, do vestibular, eu vim estudar aqui. E que idade você tinha? Eu tinha nessa época 21 anos. 21 anos. E no Brasil o que você fazia? Na verdade, eu estava voltando da Europa, eu estava justo nessa transição, né, de voltar da Europa e de estar morando no Brasil. Morou na Europa de quanto tempo a quanto tempo? De 2018 até o finalzinho de 2020, 2021. Nesse período, fui para o Brasil, fiquei trabalhando com minha prima, Sofia Lorena, no seu escritório de engenharia agrônoma, onde ela me levava para as fazendas, eu fazia diversos tipos de relatório em ajuda com ela, inventário, mas sabia que o meu verdadeiro sonho estava na medicina. Não, 2021 não. 2011, perdão. 2011? Exatamente. 2008? De 2008 ao final de 2010. E 2011 foi quando eu vim pra cá. E 2017 foi quando eu terminei. Exatamente. Houve uma confusão aí nos anos. Isso que eu tava falando, em 2000. Ele tava cá? Não estava batendo. Aí você ficou na Europa lá e você vai fazer o quê lá? O que você vai arrumar lá? Então, meu pai mora na Europa, na verdade, né? Então eu fui trabalhar lá. Aonde lá? Em Madrid, primariamente. Depois morei em Portugal, em diversos sítios. Em Madrid eu trabalhei como relações públicas de restaurantes e boliches, né? E algumas festas. E aí você foi contato com o espanhol? Foi meu primeiro contato com o espanhol, foi onde eu aprendi espanhol, na cidade de Madrid, né? E posteriormente fui morar em Portugal, sendo assessor de turismo e vendas, tá ok? Para as pessoas de maior idade, para os ancianos, na verdade. Foi onde eu adquiri também bastante experiência de vida, não me arrependo de... O que você gasta de lá, assim? Tu conviveu? Qual foi a sua experiência lá? Eu gostei muito da cultura, ainda que por diversas oportunidades existe, né, algum preconceito com o imigrante. Gostei muito da cultura, gostei de poder conhecer a diversidade, gostei de aprender com as pessoas de lá a maneira de liberdade de expressão, de que cada um pode fazer o que quiser da sua vida sem ser julgado pelo próximo, né? O europeu tem muito isso, de ter muito mais liberdade. Ele tem uma liberdade de voz muito grande? Muito maior do que aqui, sem o julgamento, né? Principalmente as classes, as minorias, né? Tem mais voz, exatamente. Isso é algo admirável, e também o poder de compra do trabalhador diário, do dia a dia, que a Europa te dá, mesmo em crises, tá ok? E muito... Claro, são crises diferentes, né? Exatamente. Uma crise europeia é diferente de uma crise latina? Totalmente diferente, porque lá os direitos básicos você vai conseguir aceder através do seu emprego normal. O salário mínimo lá, ele te possibilita, né, realizar as suas necessidades básicas. Beleza, vou voltar aqui um pouco para... Eu quero conhecer de onde você é, o que você, assim, bem a sua raiz mesmo. Você vem de uma família, como você já falou, uma classe média baixa, né? Lá de Itabuna e tal. Conheço a cidade, tá? Conheço a cidade, fica perto de Ilhéus ali. Exatamente. Tá? E eu gostaria de saber, assim, como é que foi a tua infância até a chegada daquela parte do pré-vestibular? Como é que foi essa caminhada aí? Minha infância foi maravilhosa, foi impecável, foi com a ausência paterna iminente na minha vida. Minha mãe, uma lutadora, subia em todos os bairros vendendo cerveja para criar meu irmão e eu, e lutou muito para que nós possamos estudássemos. Me acordava cedo todos os dias, eu era um adolescente bastante rebelde com relação a isso, devido também à problemática que eu tinha com a situação paterna. Sim. Eu acho que a criança e o adolescente expressa a sua problemática através da rebeldia, não é isso? E nós não tínhamos muito acesso a sessões de psicologia e tudo isso, então foi uma infância e adolescência, foi uma adolescência mais que nada complicada, porém uma infância livre de qualquer tipo de violência, digamos. Minha mãe nos cuidava, abaixatava, como fala aqui, né? Nos cuidava com muito, era muito exato, com muita disciplina, colégio todos os dias, estudar. Ainda que eu mantinha a rebeldia e algum outro problema, né? Elas nos mantinha com a escola estudando sempre. Até que chegou o momento da minha pré-adolescência, entre 16 e 18 anos,
onde eu queria ter um pouco mais de liberdade financeira e devido à minha mãe não ter a possibilidade de dar, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar vendendo muamba, como se diz assim, que vinha de São Paulo para a Bahia, para o meu contexto de amigos. Foi onde eu consegui ter uma liberdade financeira ali onde eu estava, porém vi uma necessidade de migrar do meu lugar de origem devido à baixa quantidade de oportunidades e tive a oportunidade de morar com meu pai na Europa, onde comecei morando com ele na Europa. Aí beleza, aí foi desse período que você viveu de experiência top lá na Europa. Exatamente, até o ano de 2010, ali finalzinho de 2010, que começo de 2011 eu já estava aqui. Já estava aqui. E meu aniversário é dia 25 de fevereiro e eu já estava aqui, ou seja, já no começo de final de janeiro foi onde eu vim pra Argentina. Beleza, deixa eu te falar, quando você ficou sabendo de medicina aqui? No mesmo dia eu falei, eu vou, fui. No mesmo dia? No mesmo dia, eu falei, eu vou. Teve a decisão no mesmo dia? No mesmo dia, eu recebi a chamada e no mesmo dia, naquela época não existia o WhatsApp, se não me engano, eu acho que era locutório, a Poliveras me ligou desde um locutório aqui. E eu recebi a chamada, eu falei, eu vou pra ela. Nesse mesmo momento, fui até o quarto do meu irmão, morava com meu irmão. E falei, meu irmão atualmente está aqui também no segundo ano de medicina. Olha só. Seu irmão tá no segundo ano aqui? No segundo ano de medicina. Seguindo seus Qual o nome passos. dele? Qual o nome dele? Alair Jonatas, vulgo John. Um forte abraço para meu irmão. Abraço, John. E falei pra ele, vou estudar medicina e serei o melhor médico que você vai conhecer. Falei pra meu irmão, com essa audácia. Antes de começar tudo. Antes de começar tudo, porque eu sabia da minha vontade, da minha vocação. Eu sabia que aquilo era o que eu realmente queria, ainda que não tivesse uma oportunidade prévia. Fui até o escritório dessa minha prima, que eu trabalhava pra ela, e falei pra ela, vou ser médico, eu preciso da sua ajuda. E o único dinheiro que ela tinha na bolsa dela eram R$1.000, não lembro muito bem quanto era. Ela tirou da bolsa dela e eu falei, olha, ele me disse, olha, eu vou ficar sem um centavo, mas o seu sonho você vai cumprir. Ela me deu o dinheiro, aquele dinheiro, eu peguei esse dinheiro que ela me deu, foi o dinheiro que eu comprei a passagem, como naquela época as coisas eram muito mais baratas aqui, o câmbio era 3, 4 para 1, mas as coisas eram muito mais baratas. Sim. Eu consegui me manter pelo primeiro mês. Foi onde eu conheci o Dr. Pedro Wendel, ok? A Samuel também. Pedrão! Abraço. Pedrão, que dia tu aqui, hein? Pedro Wendel, lá de... Ele é de Ilhéus, né? Feira de Santana. Baiano também. Pedro Baiano. Você já conheci o Pedrão naquela época, então? Conheci ele aqui quando eu cheguei, no primeiro hostel, que foi onde eu vivi. Nós vivimos o primeiro mês, exatamente, no hostel. Então, meu dinheiro alcançou para passagem, para o meu primeiro mês aqui na Argentina. Logo veio Pedro e 3 amigos mais que não falavam espanhol. Então, o segundo mês, eu fiz um acordo com eles. Olha, eu vou ajudar vocês a fazer todos os trâmites da faculdade, tá ok? Mas com um acordo. Entre os 4, vocês vão ter que me segurar nesse segundo mês até eu conseguir um trabalho. E foi assim. Eles me seguraram, literalmente, com a comida, com, se não me recordo, parte do hostel também, porque incluía até café da manhã nesse hostel que nós vivíamos. Eita! Não existe mais, não. Não existe mais. Os hostels agora aqui é só rato grande agora. Tudo mudou, exatamente. Tem tanto rato que dá pra dar até nome. Isso. E quando acabou esse meu primeiro mês, esse meu segundo mês aqui, que foi onde eles me ajudaram, eu peguei e eu imprimi, eu lembro como se fosse hoje, 20 currículos. Fui até o Alto Rosário, shopping Alto Rosário, que está aqui ao lado, distribuí e nessa tarde me chamaram para começar o meu primeiro trabalho aqui na Argentina, dessa mesma tarde. Tu começou a trabalhar no shopping? No shopping, comecei a trabalhar no shopping, no restaurante, tentíssimo. Isso você já sabe espanhol, pela experiência em Madrid? Exatamente, já sabia espanhol. Aí tu meteu essa, tô da Europa, tô vindo da Europa. Exatamente. Vamos lá pra tu. Mas aí comecei a trabalhar já como caixa, eles me deram um trabalho de caixa para controlar ali o dinheiro, eu recebi o dinheiro, eu também ajudava as meninas no mostrador, entregava, e enquanto eu trabalhava, nos meus momentos livres, como eu trabalhava muitas horas, naquela época, eu estudava no trabalho. Eu botava meu livrinho aqui ao lado, eu lembro que naquela época nós também tínhamos resumos, né, a parte dos livros que nós estudávamos, e foi aí onde eu comecei a estudar e todo santo dia eu estudava com o Dr. Pedro Wendel na faculdade, do primeiro ao último ano. Pedrão tá revalidado também. Revalidado. Pedrão tá revalidado também. O time do ONR tá forte. O time do ONR tá forte. Foi quando nós conversamos, não conseguimos conversar muito porque não dava para conter a emoção, né? É uma história, eu lembro que nós chegamos a passar frio
naquela época, 2 baianos, né, aqui. Eu já estava mais acostumado com frio, porém ele um pouco menos. E nós íamos literalmente abraçados para a faculdade por conta do frio. 2 meninos, éramos 2 garotos de 21 anos, íamos abraçados para a faculdade, íamos voltando, íamos e voltávamos. E todos os dias jogando ping-pong na faculdade e estudando. As pessoas nos perguntavam, nós não entendemos como vocês passam nas provas. Porque nós passamos, graças a Deus, tudo de primeira. Ele e eu, e... Eu fiquei sabendo dessa história sua. Exato. Essa história, a história deles é conhecida aqui, galera. Eles tiravam a matéria de primeira. Aí ninguém entendia. Jogava ping-pong. Porém, por detrás do ping-pong, nós sentávamos e era livre, exatamente. Era o Gaiton, era o Latagê, era... Aproveitando que você tá falando disso aí, Luquinhas, deixa eu te falar com a galera. A questão dos estudos aqui na UNR são bem puxados. Pra galera que tá assistindo a gente, né? Essa questão que existe com o preconceito na medicina exterior, a gente sabe que a gente vive aqui. Nós 3 somos o reflexo. A gente vive isso, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser desconstruída, porque aqui a gente chora e a mãe não vê. Exatamente. Eu queria dizer que é totalmente ridículo esse preconceito que existe com o estudante de medicina no exterior, pelo fato que ele já é um guerreiro em deixar a família dele, o contexto dele, vir morar fora e a partir disso aprender um idioma novo e a partir disso aprender a medicina. Eu acho que a nossa faculdade é muito boa, porém a faculdade quem faz é um aluno. Sim. Você pode estudar na pior faculdade do mundo, se você for um aluno exemplar, se você botar força de vontade e garra, eu tenho certeza que você vai se formar o melhor profissional. De fato, eu conheço vários profissionais de várias faculdades diferentes que também revalidaram, junto com esses 7% que revalidamos esse ano, nesse revalido de 2020, né, de 15 mil pessoas, 7%. 7%. 7% revalidaram. 7% revalidou. Se vocês estão dentro. E nós estamos dentro, representando a UNR, representando Rosário, representando a Argentina. Isso mesmo. Lucas, e assim, depois que você chegou, né, você estava ali no hostel, o Pedrão te deu aquela força, você começou a trabalhar onde aqui? Comecei a trabalhar, como eu te disse, no Tentíssimo, primeiramente, né, no primeiro ano, nesse restaurante, na praça de alimentação, no shopping Alto Rosário. Posteriormente, no segundo ano, eu comecei a trabalhar em um local, também no shopping, que se chamava Main, que era Mar Morto, cremes do Mar Morto, onde as pessoas passavam, eu abordava essas pessoas educadamente. Olá, boa noite, você gostaria de provar os meus produtos? Ensinava os produtos, o sal do Mar Morto, o creme do Mar Morto, o barro do Mar Morto, e vendia esses produtos para as pessoas. Trabalhava através de comissão, porque como foi ficando um pouco mais puxado a questão dos meus horários, eu trabalhava de 4 da tarde até 10 da noite. Sim. E no Tentíssimo, que era meu emprego prévio, nos finais de semana, por exemplo, eu teria que trabalhar até 2, 3 da manhã, que é quando fica aberta a praça de alimentação. Era um pouco mais puxado, e como eu tive uma outra oportunidade trabalhando no Tentíssimo, as pessoas gostavam do meu trabalho e me indicaram aí trabalhar no Mar Morto. Então, esse ano, inclusive Pedro também fez um bico lá no Mar Morto comigo também, não é isso? Posteriormente a isso do Mar Morto, eu acho que já no 3º, no 4º ano, eu coloquei um comércio de comida, onde vendíamos comidas nos finais de semana com Beatriz, um meu grande abraço a ela, a mãe de vários rosarinos brasileiros aqui, para poder me manter. E já aí, posterior a isso, eu consegui na municipalidade, na prefeitura, aqui na Secretaria de Saúde, um estágio, que inclusive está disponível para qualquer estudante de medicina que se candidate a essa vaga, em epidemiologia. Eu sou técnico epidemiólogo, técnico epidemiologista, né, em português, a parte de médico formado também na UNR. Então eu aprendi aí esse ofício aqui na municipalidade de Rosário. Meu contrato. Então você foi tipo cavando onde tava ali a oportunidade. Você foi atrás da oportunidade. Exatamente. Tu tava buscando igual tatu, oportunidade ali. Exato, não perca a oportunidade. Para todos vocês que estão nos assistindo, a oportunidade é uma chave de sucesso. É isso mesmo. E essa oportunidade não veio até você foi atrás dela. Fui atrás dela. Aquele que espera a oportunidade bater na sua porta está cometendo um grande equívoco. A oportunidade quem tem que criar é você. Crie sua oportunidade. Quando chega de presente, abrace. Mas quando não, vá atrás. É isso mesmo. Verdade, essa parada é muito interessante que tu tá falando, porque tudo isso que você tá conversando, eu não sei se a galera percebe isso, se tá claro isso na cabeça de quem tá assistindo,
que em nenhum momento aqui nós falamos em zona de conforto. Desde o momento em que você começa a falar a sua história, você viveu praticamente a sua vida fora da sua zona de conforto. Exatamente. Primeiro você escolheu ir para a Europa, né? Não é uma zona de conforto. A gente fala, ah, beleza, vou para a Europa e tal, é um glamour. Não, nós que vivemos no estrangeiro, não importa se aqui na Argentina ou em outros lugares, temos amigos que vivem. Viver no exterior é completamente diferente do que a galera pensa. Totalmente diferente. Existem duas maneiras, na verdade, né? Às vezes você também vem de uma classe alta e pode ir para a Europa com glamour. Eu não julgo aquela pessoa que o faz, ela vem da sua família, porém aqueles que vamos de maneira com o pensamento, com a intuição de trabalhar, para nada é um mundo cor-de-rosa. É um mundo de luta, como em qualquer lugar no exterior. E Lucas, desde que você era pequeno, você sempre sonhou grande? Sempre sonhei grande, nunca sonhei pequeno. E eu sempre falo para meus amigos que algum dia eu pretendo ser um grande governante da minha Bahia, um lugar que eu sou apaixonado, para poder mudar a vida de várias pessoas, como eu venho tentando fazer todos os dias da minha vida. Eu sempre sonhei grande, eu acho que sonhar não paga nada, não é isso? E quem sonha, alcança. Você acha que seu objetivo mesmo de vida é ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas. Eu sempre digo que a minha profissão e o meu eu não sou eu. É Deus. Eu sou muito crente, eu não tenho religião, porém eu sou muito crente em Deus. Perfeito. E eu digo que a arte é toda dele, é tudo dele. Eu sou somente o instrumento, eu sou somente a caneta que ele usa para, né, receitar, digamos assim, de algum modo. Como é que foi esse primeiro ano seu, assim, na UNR? Pouco brasileiro, sem muito curso de apoio. Então, meu primeiro ano foi árduo. Como eu disse para vocês, eu trabalhava muitas horas. Desse ano que eu trabalhava no Tentíssimo, na praça de alimentação. Porém, eu tive pessoas iluminadas na minha vida. Minha tutora Sol, hoje ela é tutora da UNR, da UAI também, professora de histologia. Me ajudou muito. Sol. Exato. Meus colegas da tutoria, eles me presenteavam os cartazes que eles faziam para eu poder memorizar, né, em minha casa, devido a que eu tinha menos tempo. E tinha uma moça que eu nunca mais consegui encontrar, ela se chama Vanessa Torres, que ela me ajudava muito também, os finais de semana, assim, que eu tinha algum que outro final de semana livre, né, ela ia para minha casa e brindava do seu tempo para me ensinar vários temas, em conjunto com Pedro, que ele estudava em espanhol, porém como ele sabia pouco nesse momento falar espanhol, ele sabia muito aqueles temas, porque ele já era bioquímico, né, isso, sabia muito de química, de biologia e tudo isso, ele me ensinava o tema e eu ensinava o espanhol para ele. Então era uma troca de conhecimentos, né, entre nós dois, e um foi ajudando o outro. Quando eu falo assim, voltando à história de Deus, eu falo sempre que é Deus porque nem eu me reconheci quando eu rendi minha primeira mesa de crescimento e passei. Eu não acreditei naquilo. Era um bicho de 7 cabeças, todos sabíamos já que era o crescimento, era um bicho de 7 cabeças. Hoje, diversos cursos, como o seu, primordialmente, que eu tenho escutado falar bastante, que brinda uma plataforma digital interessantíssima, facilita o estudo da medicina. Exatamente. Antes, a galera que vinha pra cá não tinha, na tua época, né, Lucas? Não tinha curso de apoio, assim, né? Tinham pouquíssimos, né? Exato. E o que menos tinha, que eu vejo que vocês fazem bastante, isso é muito bacana, pessoal, é brindar uma plataforma, uma estrutura para que as pessoas possam consultar. Desde a sua casa, na comodidade da sua casa, observando ali o professor, uma pessoa experiente, já contando, né, como é o assunto e desmistificando, dizendo que a medicina é algo de extremamente complexidade que é inentendível. Não, a medicina é de alta complexidade, porém se você tiver paciência... Em seu conjunto, né, Lucas? Exato. Porque, na verdade, a medicina é um mar, né? É um oceano, na verdade. Sim. E aí, são várias ramas, né? Por isso que existem as especializações, pediatria, oftalmologia, cardiologia. A medicina é tudo isso. Então, na verdade, o que a galera pensa é que a medicina é difícil pra caramba, porque estuda tudo. Não, pô. Você tem as fases, você tem que viver uma fase de cada vez. No primeiro ano seu, você estava querendo tirar o quê? Crescimento e desenvolvimento.
Crescimento e desenvolvimento, para quem não sabe, é a primeira área que a gente estuda aqui. Que inclui, dentro de crescimento, inclui anatomia, fisiologia, histologia, embriologia. As raízes, né? O conhecimento, Flora. Exatamente, tipo a base. É onde você constrói sua base. Exatamente, crescimento e desenvolvimento, justamente o nome já diz por si só, né? É desde uma célula, a síntese proteica, até a anatomia da nossa última espécie, mano. Então, é uma matéria importantíssima, super vasta, difícil, porém hoje com a tecnologia que nós temos, não é isso? Como já disse previamente, e com a facilidade, né, que cursos como o seu nos oferece, e a malemolência de cada um também vai Lógico. É claro, o professor, eu sempre falo isso com o Alex, falo com a galera. Alex é muito meu amigo, pessoal. A gente vai contar nossa história aqui ainda um dia, né, Alex? Sim, vai dar oportunidade. E a gente passou mais ou menos a mesma coisa que vocês viveram, a mesma coisa que a gente viveu também, né? Um pouquinho mais dramático. Mas a mesma coisa, assim, a mesma realidade. E, cara, a galera que tá em casa, eles quando eles sonham em vir pra cá, eles não têm nem ideia, mano, do que... Assim, por exemplo, eles falam assim, o que é o sistema PBL? Pra você, Lucas, assim, pra você que hoje doutor já, Lucas, hoje, o sistema PBL, qual é uma vantagem que você vê de cara, assim, no sistema PBL? Interconexão de diferentes temas. Você saber relacionar. Perfeito. O ser humano não é algo estático. O ser humano está interconectado e nós sabemos isso, eu falo sempre, o futuro da medicina já nos explicou isso através da medicina ortomolecular, através da psico-imuno-neuroendocrinologia e diversas outras especialidades que nos explicam que o ser humano não é algo somente biológico, o ser humano é um ser biopsicossocial e se você não conseguir entender o ser humano dessa maneira, você jamais vai conseguir entender o porquê das enfermidades. É muito simples você dar um remédio para dor de cabeça e não entender de onde vem essa dor de cabeça. Exatamente. Você acha, Lucas, hoje, sua opinião, não, a gente não está fazendo alusão a nenhum na medicina do Brasil, tá? A gente está fazendo uma alusão, eu tô fazendo essa pergunta para você, fazendo alusão à medicina em si, a medicina hoje. Você acha que a medicina hoje, em alguns lugares, né, é uma medicina mecanizada? É uma medicina assim, isso, toma esse remédio. É para isso aqui, toma esse outro fármaco. Eu não diria que em alguns lugares, eu diria que na maioria dos lugares. Infelizmente, a medicina tem se tornado cada vez mais mecânica, né, em vários lugares que nós conhecemos. Sim. Porém, eu acho que tudo na vida, né, vai evoluindo e nós temos que evoluir como profissionais. Nós temos que passar a brindar uma qualidade de atenção aos nossos pacientes. Nós temos que estar cada vez mais atualizados e preparados para entender o ser humano como um todo, né, e não deixarmos mecanizar, né, através do sistema. Eu acho que o médico tem aquela importante função ainda social também. Aquele médico que tipo o paciente chega lá no consultório, né, Alex? O paciente chega no consultório, o cara olha pro paciente e fala assim, não, o que você está sentindo? Beleza, está sentindo tal coisa, afere a pressão arterial, né? Algumas vezes, isso eu já vivi situações assim, né? Faz uma auscultação, né? E dá o remédio pro paciente, né? Muitas vezes a gente já escutou casos de, por exemplo, um paciente está sofrendo um AVC, né? Que é que a gente chama de ACV, né? Acidente vascular cerebral. E ele está sentindo aqueles sintomas prévios ali. Aqueles sintomas prévios, né? Ao acontecimento. E muitas vezes vem a ser fatal. Então, assim, eu acho que essa parada do toque, da atenção, vem faltando, né? Assim, nessa medicina que a gente vê hoje. Tá? Exatamente. Isso parte de um princípio básico da atenção primária à saúde. Se você entender o porquê que esse paciente está hipertenso, que a cultura dele faz ele comer, já seja com muito sal, porque ele tem uma deficiência de exercício físico, já da cultura dele, e não tentar mudar essa realidade, dando só um remédio para ele, sim, ele vai continuar com seus hábitos e sua pressão, por mais que esteja medicada, sim, ele vai continuar hipertenso, não vai consultar, e você vai terminar hoje tendo ele na atenção terciária, que é a que hoje
um dos meus trabalhos na atenção terciária, na unidade de terapia intensiva. Eu vou terminar recebendo esse paciente com um AVC ou ACV no Brasil, né? Já é tarde demais. Talvez já é tarde demais. Exato. Aí nós já estamos partindo para a prevenção, né, terciária. Que é muito mais gasto, etc. Exatamente. É muito mais gasto na área da saúde, Sequela. é muito mais risco de sequela e também, possivelmente, né, há uma possibilidade de a gente não conseguir restabelecer. Claro, a prevenção terciária é justamente isso. Nós sabemos hoje em dia, na atualidade, a prevenção também se divide em três, né? Prevenção primária, secundária e terciária. E na terciária é justamente isso, né? Isso é a terapêutica do paciente e a reabilitação. Isso também temos uma quaternária, que é diminuir o polimedicamentoso, porém não vem ao caso agora. Sim. E a prevenção terciária, infelizmente, já é tarde. Nós temos que abordar a prevenção da maneira primária. E você acha que sua capacidade de falar bem, comunicação, ver o ser humano, vem muito da sua origem? Por passar por fases da sua vida, de trabalhar fora, de ser independente. Como você adquiriu? Sim, é uma questão complicada. Eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, tive sempre uma capacidade de comunicação, por isso também tive facilidade em conseguir alguns trabalhos, inclusive esse aqui no shopping eu já tinha que abordar o paciente. Sim. Né? E é muito difícil porque existem algumas pessoas que são introvertidas, porém isso deve ser trabalhado, já seja com psicólogo, já seja na prática em si, porque nós devemos ser realmente extrovertidos, realmente comunicativos com nossos pacientes, para poder brindar, né, uma atenção bacana, uma atenção que o paciente merece. E pelo fato de você vir de uma classe média baixo, trabalhar, buscar isso, quando vem um paciente buscando, às vezes, a confiança do médico, poder se abrir, eu vejo isso muito no consultório, o paciente vem, se abre até nós, choram até nós, e você consegue compreender. Pela vivência que você teve, diferente de alguns, você tem esse feeling, essa capacidade, é dada pela sua experiência de vida? Sim, com certeza isso influencia, porém eu quero abrir uma ressalva. Para mim, uma pessoa que entra no meu consultório, independente da sua condição financeira, são todas iguais. De fato, eu tenho pacientes particulares que são prefeitos da cidade, que é o cargo mais importante de uma cidade, e tenho pacientes na mesma cidade, que é uma pessoa com a renda mínima que existe. Quer dizer, eu atendo os dois extremos com a mesma qualidade de atenção. Graças a Deus, isso foi influenciado realmente, respondendo a sua pergunta, por onde eu venho, pela minha origem, conhecendo como as pessoas têm dificuldade de brindar, de receber uma atenção, uma boa atenção médica, quando elas não têm um poder aquisitivo. Se espanta, né? Exatamente, as pessoas falam, é verdade isso? Entende? E por sorte, graças a Deus, eu consigo atender as duas sem diferenciar a sua condição financeira, que para mim é irrelevante. Para mim todas as pessoas são iguais, independente de quem elas são, de que condição financeira elas tenham e como elas estão. Exatamente. Isso te coloca indiretamente em um patamar hoje, né, diferenciado, infelizmente, né? Por quê? Porque hoje, né, nós que vivemos, porque nós aqui estamos vivendo a medicina em si. Então, nós vivemos várias situações que não são dessa forma. Hoje você falou pra gente que você trabalha como no setor terciário, né? Da saúde? Na UTI. Como é que é o ambiente de UTI? Assim, como é que é trabalhar lá dentro todo o tempo, na unidade de terapia intensiva? Então, nós temos duas realidades com respeito à unidade de terapia intensiva. Primeiramente, antes de falar de terapia intensiva, eu quero mandar meu agradecimento a todo terapista, a todo enfermeiro, a todo técnico de enfermagem, a todo radiologista, a todo personal de limpeza que trabalha na terapia intensiva, porque nós tivemos na pandemia tempos difíceis, tempo onde nós nos reuníamos para chorar em conjunto, nos reunimos de todas as religiões para rezar, inclusive, para aquela situação caótica que nós estávamos vivendo. Hoje é caótico trabalhar ainda numa unidade de terapia intensiva. Estamos falando hoje num período pós-pandemia. Pós com cautela. Pós com cautela, tá? Final de 2000. Esse vídeo está sendo gravado, o primeiro podcast do Overcast hoje, o Dr. Lucas Falcão, Alex Borges e Guilherme, tá? Hoje a gente tá dia 21 de setembro de 2021. De 2021, exatamente. Mas ainda todavia é caótico devido a que chega um paciente com uma pneumonia bilateral, Sim. que antes da pandemia
você achava que ele estava com síndrome de estresse respiratório agudo, por uma bactéria, hoje em dia você é coronavírus? É a cepa delta? Então você tem que, né, se proteger em todos os casos, você tem que cumprir protocolos que antes não existiam. Por isso eu ainda falo que ainda é caótico e nós temos sempre que andar cuidando daqueles pacientes não respiratórios, dos respiratórios, para não causar uma infecção num paciente que já está grave. Por isso é todo um protocolo e não vai deixar de ser caótico para nós da unidade de terapia intensiva por muito tempo. Quando a gente fala de UTI, Lucas, todas as pessoas se assustam. Todas. Você fala assim, meu pai, meu primo tá na UTI. Todas as pessoas se assustam. E nós, da comunidade médica, né, da comunidade, da parte estudantil acadêmica, nós sabemos que a terapia intensiva, ela representa um grau de atenção maior. Só que ali dentro há vários outros riscos que as pessoas que não entendem, elas não conseguem identificar isso. Por exemplo, a questão das bactérias, micro-organismos que vivem ali dentro. Então, tipo assim, eu queria que você falasse um pouco pra galera que tá em casa, a galera que não entende tanto dessa parte da UTI, sabe? Desses riscos que o paciente corre dentro do ambiente. Então, o trabalhador da UTI, já de princípio, né? Ele é um trabalhador que está exposto a vários riscos, tá bom? Como você mesmo disse, há riscos infectológicos, sim, mas também há outros riscos que eu venho chamar a atenção aqui, que está sendo muito frequente, as pessoas não estão dando a atenção necessária, que é a questão psiquiátrica, psicológica, a questão do burnout, principalmente aí nessa época da pandemia, a questão do suicídio, tá bom? Do paciente da área crítica, porque nós estamos expostos psicologicamente a situações de muito estresse e isso gera um transtorno muito importante que outras ramas da medicina por aí não vivem essa realidade. Existem vários riscos psicológicos, psiquiátricos, infectológicos, tá bom? É uma situação onde nós trabalhamos sempre, volto a insistir, protocolarmente, cada paciente é somente assistido com o seu material. Para eu atender um paciente e depois atender outro paciente, eu tenho que trocar totalmente a minha vestimenta, trocar o estetoscópio, me higienizar por completo, ou seja, é muito árduo, já a paramentação do médico da unidade de terapia intensiva já é muito árdua, muitas marcas no nosso rosto devido à compressão da N95, devido à touca e até mesmo à audição, porque nós passamos a falar mais alto por não escutar o nosso colega, sim, entre outros riscos que conleva, né, o trabalhador da unidade de terapia intensiva. Claro. Essa coisa que ele tocou agora, Alex, muito importante. A síndrome de burnout ou também de esgotamento dentro da área médica, aproveitar que a gente está no setembro, né? Vamos comentar um pouco sobre isso. Para quem não sabe, setembro, desculpa, é o mês do suicídio, né? É verdade. Importantíssimo aí, esse tema eu acho importantíssimo. Muito importante. E como a diferença que você fala da UTI antes Covid, com Covid e o tempo agora? Em relação ao burnout, os profissionais da saúde, falta de equipamentos, porque ninguém está preparado para isso. Como foi sua experiência durante todo esse processo da pandemia? Então, antes da pandemia, o trabalhador da área de cuidados críticos já, de por si, já levava vários riscos, porém, devido ao aumento da demanda, não é isso? O aumento da demanda naquele trabalho, o aumento dos pacientes e a escassez do profissional qualificado para trabalhar na unidade de terapia intensiva nos fez a todos trabalhar muito mais tempo, inclusive todos, quando eu digo, é toda a equipe, pessoal, não só médico, só que médico, enfermeira, técnico de enfermagem, radiologista, pessoal de limpeza e tudo que conleva, né, unidade de cuidados críticos, tá bom? A trabalhar muito mais e com muito mais cuidado, porque não é só trabalhar com mais pacientes, é trabalhar com mais cuidado, entendeu aí? Porque o paciente já está infectado com Covid, ele apresenta, por exemplo, uma bactéria BLE, que é complicadíssima. Você não pode levar essa bactéria para o outro paciente que também está complicadíssimo com Covid, entendeu? E nós precisamos da área de nefrologia, por exemplo, aumentamos a questão da diálise muitíssimo por relação à insuficiência renal relacionada ao SDRA, né? A anoxa renal.
Então, ou seja, aumentou todo o material, aumentou a equipe, aumentou o uso, né, das coisas que nós usamos no cuidado crítico. Então, é algo espantoso como nós tivemos que sair de um patamar que trabalhávamos entre 6 e 7, se formos colocar no nível de 0 a 10, trabalhávamos de 6 a 7 para trabalhar 9 e 10. Uau. É algo... E assim... Quantas camas? Por quantas camas? E geralmente uma terapia intensiva de uma cidade de 50 a 100 mil habitantes tem como mínimo uma unidade com 10 camas. 10 a 12 camas. E, né, com uma cidade de 100 mil habitantes e tem mais. Imagina na época do Covid que... Na época do Covid. Rosário, hoje nós temos quantos milhões de habitantes aqui? 1.300.000 habitantes, 1,5 milhão. 400, quase 1,5 milhão. Rosário e ao redor. Exatamente. Hoje o hospital de referência que nós temos aqui. Na verdade, Lucas, eu queria até fazer essa pergunta para você. Nós hoje temos aqui o Clemente Álvares como um hospital de traumatologia como referência, certo? Certíssimo. Na América Latina. Exatamente. É um hospital que inclusive conta com um dos únicos heliporto que ele está ubicado, ele está localizado na porta do hospital. É um heliporto itinerante. Existiu, nessa época da pandemia, um desespero por parte das pessoas, porque a gente não sabia o que era. Não sabia como se tratava. Existiu confusões no meio do tratamento, né? E por parte da organização dos hospitais, como você que estava ali naquela atmosfera viu aquelas situações? O que você viu ali dentro acontecer assim que te chamou bastante atenção? Então, várias coisas me chamaram a atenção no contexto da pandemia. Quando você se refere às pessoas que estavam desesperadas, incluo a nós profissionais da saúde também. Estávamos desesperados por informações para melhor tratar os nossos pacientes, para saber que protocolos cumprir. E nós sempre fomos a favor da ciência. Aqui na Argentina, nós sempre fomos a favor da ciência. Não utilizamos nenhuma medicação que não estava indicada pela ONU. Eu acho que nós, como vocês agora, como acadêmicos de medicina, eu como profissional da medicina, deve seguir, né, os entes que pesquisam a ciência, né? Nós somos parte da ciência, nós somos científicos de alguma maneira e devemos seguir a ciência não utilizando de outros modos de curandeirismo, por dizer de alguma maneira, né? Isso chamar a atenção para os profissionais da saúde, que por favor sigam os protocolos, sigam as normas que nós temos para poder brindar uma melhor atenção e unificar os nossos pacientes, tá bom? Eu vejo em muitos grupos de medicina tratamentos alternativos, sem fundamento. Sem fundamento, exatamente, pessoal. Infelizmente nós estudamos ciências, nós não estudamos curandeirismo. Nossa faculdade se chama Faculdade de Ciências Médicas, tá ok? Não de curandeirismo médico. Então, por favor, seguiremos a ciência e vamos lutar a favor da ciência. E Lucas, assim, quando você viu as pessoas desesperadas, você sentiu que em algum momento esse sistema de descentralização, porque o sistema de descentralização é o seguinte, ele coloca centro de saúde, hospital de médio porte e terciário. Você viu uma confusão aí? Como que essa descentralização, ela se viu comprometida nesse momento aí? Em absoluto. A descentralização, a partir do momento que o paciente está desesperado, ele começa a buscar o centro de maior complexidade. E também tiveram pacientes que não conseguiram chegar no centro de maior complexidade devido à falta de vagas na UTI. Existiram vários pacientes que morreram na atenção primária devido à falta de equipamentos no princípio, à falta de um ventilador, de um respirador, à falta de capacidade técnica para atender esses pacientes. Não é isso? Então muita gente morreu na atenção primária e na secundária devido a não conseguir chegar na atenção terciária. Isso pra gente é altamente desesperante, porque eu tive em diversas ocasiões que escolher a quem entubar. Então isso já te coloca no patamar de certa maneira de Deus, entendeu? Devido a você vai escolhendo, nós tínhamos scores devido a, por exemplo, se o paciente tinha 3 patologias de base e certa idade, então um ameritava para terapia intensiva, outro não. Infelizmente esse momento para mim chegou para vários outros colegas aqui também. E isso pra gente realmente foi
Foi pesado pra vocês escolher quem ia viver ou quem ia morrer. Foi pesado porque nós recebíamos filhos, parentes, esposas, pedindo por favor e não sabíamos como responder a essa demanda. Víamos desenhos de filhos pequenos, eu tenho 2 filhas pequenas também e para mim isso foi lacerante. É um tema muito sensível que eu ainda não consigo falar com muita claridade. Uhum. Eu fiz prática no ECA, na época da pandemia, e a parte do choque crítico, baixaram todas as máquinas ventilatórias, pacientes entubados aí, porque não tinha vaga na UTI, sabe? Ou seja, subiu, tem que subir paciente. E não poderia subir por falta de camas, leitos. E como você lidava com isso? Como você dava notícia para um ente querido? Então, é complicadíssimo explicar esse tema, porque todo cidadão, quando ele paga um imposto, ele está pagando o direito dele à saúde. A saúde é um direito básico, universal, não é isso? E infelizmente, devido à pandemia, esse direito foi tomado, avassalado das pessoas, foi tomado, exatamente. E nós tínhamos, infelizmente, que lidar com isso, né? Existem protocolos, existe o protocolo SPIKE que nós tomávamos para dar notícia para as pessoas, para infelizmente seguir lutando, buscando camas, nunca baixar os braços, fazíamos tudo que era possível para poder segurar. Foi um desgaste psicológico por parte da área médica terrível, né? Não só psicológico, senão também desgaste físico, devido à falta de profissionais capacitados para estar na terapia intensiva, não é isso? Nós tivemos que trabalhar redobrado. Nossa. Assim que... E nós aprendemos, não só no Brasil, não só na Argentina, não só em outros países, a valorizar toda não que nós aqui nunca desvalorizamos, né? Mas eu acho que todo mundo aprendeu a valorizar o técnico de enfermagem. Todos os profissionais de saúde, né? Exatamente. A equipe eu acho que nunca na história do mundo todos os bastidores foram tão expostos à vista. Exatamente, eu lembro como se fosse hoje que todos os dias da pandemia, aos poucos dias que eu estava em casa, eu tinha o prazer das 8 horas sair no meu balcão e ser aplaudido por todo o bairro, por toda a cidade, né? Aqui em Rosário, para quem não sabe, todas as 20 horas durante a pandemia, o largo tempo da pandemia, as pessoas saíam no balcão e aplaudiam. Isso pra gente é uma pequena forma que a gente recebe, né, de reconhecimento e ver que valeu a pena aí, né, estar lutando aí por essas pessoas. E também aquelas pessoas que nós conseguimos, né, extubar, aquela pessoa que nós conseguimos manter em vida também. Eu tive vários pacientes aí que eu pude ver em vida posteriormente à pandemia, né, e ser reconhecido, isso também nos... Durante esse período, você teve um paciente especial que tocou você de uma forma particular? Sim, posso mencionar que tive 2 pacientes muito especiais que me tocaram muito. Um paciente faleceu e outro paciente viveu. O paciente que faleceu, ele era esposo da técnica de laboratório, ela não saía do pé dele, e eu infelizmente... às vezes tinha que tirar ela do pé dele para poder realizar alguns procedimentos por uma questão ética, mas que nada, para que isso não chegasse lá na cama. Claro, para que não chegasse a influir, né, na minha terapêutica, assim, a um paciente. Porém, era muito difícil explicar para ela que não, porque ela estava 20 horas do seu dia cuidando de outros pacientes. Ela é técnica de laboratório, então ela estava ali fazendo extração de sangue, entre outras condutas que eles fazem, né, isso. E eu tinha que explicar para ela que ela não podia estar todo o tempo, porém, sinceramente, eu deixava ela estar lá a maioria do tempo. E eles tinham um desenho da filha dele que ficava na cama. Aquilo me marcou muito. Eu lembro que ele faleceu no Dia dos Pais. Na verdade, ele faleceu no dia passando o Dia dos Pais. Ele já estava muito mal no Dia dos Pais. Eu chamei a moça, expliquei para ela a situação dele. Falei para ele trazer os filhos para poder ir de longe. Você já conseguia ver o quadro dele? Era irreversível. Qual era o quadro dele? Ele tinha um síndrome de estresse respiratório com a falência multiorgânica. Então era muito difícil já, era praticamente impossível o quadro dele ser reversível. Então eu trouxe para eles e quando chegou às 2h30 da manhã, passado o Dia dos Pais aqui na Argentina, ele veio a óbito. Esse foi um paciente muito difícil para mim, onde eu me tranquei num quarto sozinho, reflexionei bastante, né?
E outro paciente muito interessante foi um paciente do Paraguai que eu recebi também, um paciente que nós mantemos em vida. Esse paciente teve aproximadamente 28 dias em respiração mecânica, não, 14 dias entubado, posterior a 14 dias entubado nós fazemos sempre a traqueostomia, não é isso? Depois dos 14 dias. E ele teve muitos dias entubados, 14, depois com traqueostomia muitos dias, porém depois nós vimos aí a evolução dele. Ele ficou 20 e tantos dias sem poder receber visita, e até que vieram os pais dele. Os pais dele, quando me viram, me abraçaram, choramos entre todos ali, mas ele permaneceu em vida e ele tinha apenas 25 anos. Olha, jovem. Jovem. E Lucas, e como é que é assim, quando o paciente ele passa do Covid, sobrevive ao Covid? O período de recuperação dele ali dos músculos respiratórios? Muito lento. Qualquer paciente que fica muito tempo acamado, ele tem a atrofia dos músculos, então os movimentos, devido às drogas que nós usamos para sedar o paciente, ele também tem uma miopatia importante. A questão renal, geralmente, se você não tiver um estrito balanço hídrico do paciente, ele desenvolve, e também muitas vezes por sepse ou injúria renal, tendo que fazer diálise, entre outras condutas. O paciente que sai da unidade de terapia intensiva, ele segue sendo o paciente do hospital ainda por muito tempo. Para reparar todo aquele dano que ele sofreu devido a uma internação prolongada. Ô Lucas, assim, e nessa pandemia, chegou algum momento, terminar um pouco esse tema dessa pandemia, chegou um momento em que você teve certeza do que você tinha escolhido para você? Absolutamente. Na verdade, eu tenho certeza do que eu escolhi para mim desde aquele momento do hospital que eu fui visitar a minha prima. Olha só. Não é isso? Porém, reafirmei, obviamente que vem essa reafirmação na cabeça, porém muitas vezes eu pensei, meu Deus, né, o que é que eu estou fazendo aqui? Para quem não sabe, eu sou asmático, uso PAFs, né? PAFs muito fortes, digamos. E eu estava exposto antes, sem vacina, né? Porque no princípio não tínhamos vacina. E as pessoas me ligavam e falavam, por favor, sai daí, se esconde. E as máscaras apertavam muito. Muito. As N95, Exatamente, não é só uma, nós usamos a N95. Em cima dela usamos máscara cirúrgica. E em cima da máscara cirúrgica usamos touca e face shield ainda. Usamos capote, usamos luvas. Era um ambiente caótico, né? É um ambiente de guerra, né? É um ambiente exatamente. E Lucas, segurando esse momento de você pensar assim, de vale a pena, voltando um pouco o seu passado quando você veio, nesse período, quando você chegou aqui na Argentina, até a sua formação, você já pensou em desistir? E antes de você responder, o que mais te causava angústia? Talvez eu e o Guilherme, às vezes não era a matéria da faculdade que nos causava angústia. Era às vezes uma falta econômica, era falta de poder, às vezes não tinha aquele lazer social com os amigos. Era um poder aquisitivo muito baixo. Muito baixo. De não poder comer carne vermelha todo fim de dia, final de semana, um churrasco. Isso era mais angustiante que a própria matéria em si da faculdade. E eu vejo que você também passou por um processo, teve que trabalhar. O que te angustiava mais? Em que momento foi que você... Nem carne vermelha pra churrasco, cara. É assim, de não ter, às vezes, pra comprar ovo mesmo. Então, eu tenho um lema de vida. Eu morro, mas não corro. Desistir jamais. Não é isso? Sim. Persistência. Meu lema de vida é persistência e não desistir. Constância. Exato. E desistir, não. E o que me angustiava justamente era isso. Onde todos os meus amigos e todos os meus colegas podiam sair, se divertir, comer churrasco, e eu tinha que trabalhar. Inclusive, uma vez, descendo do 113 com o Pedro, que era o ônibus que nós pegávamos para ir para Mai, ele me falava assim, ele me chama de negão. Ele me chama de negão. Negão, quando é que nós vamos poder ter um final de semana livre, né? Isso, ele me falava assim, e eu lembrei isso pra ele agora, quando nós passamos no Revalida, falei pra ele, você queria ser o final de semana livre? Aí você tem. E parece que é um karma, porque até o dia de hoje eu dou plantão na UTI no dia de domingo, entendeu? Por uma escolha própria, obviamente, né? Mas parece um karma. Eu acho que uma das coisas que angustiava, né, inclusive para vocês, como para mim, tínhamos uma baixa condição econômica, era essa questão aí de não poder, né, ter... É porque a galera acha que a questão, assim, que é só a faculdade que vai desanimar. Tem pessoas no Brasil, pessoas em todas as partes do mundo, que elas têm patologias psíquicas
e que são todas associadas a outros fatores, inclusive não econômicos, assim como também econômicos. São várias coisas que rodeiam o nosso meio, né? E eu queria desfrutar o máximo de tempo com você aqui. Queria te perguntar, a partir do segundo ano ali, como é que foi sua trajetória? Então, a partir do segundo ano, todo estudante da UNR, no meu caso, ele dá uma respirada porque ele vê a primeira barreira eu já saltei. Que todo mundo fala. Daqui ninguém me tira. A verdade é essa, porque nosso vestibular, exatamente, é o primeiro ano, não é isso? Exato. Então, no segundo ano eu falei, se o primeiro, que diziam que era o mais difícil, deu, daqui pra me tirar agora, só Deus. Ninguém me segura. Exatamente, só Deus vai me tirar daqui. Então, o meu ânimo de estudo foi maior. Sim. E como eu passei a trabalhar no segundo ano na MAIM, que foi o negócio do Mar Morto, onde me possibilitava ter uma menor carga horária, Sim. e isso me deu mais gás também para poder estudar mais, jogar mais ping-pong, estar mais com meus amigos, e também uma condiçãozinha econômica, como eu disse, né? Eu tinha baixa, eu sou de uma família de classe média baixa, porém eu trabalhava para ter minha condiçãozinha para comprar minhas coisas, não é isso? Até porque eu tive minha primeira filha, né? A partir do primeiro ano, então era mais complicado ainda. E que matéria mais te encantou? Então, a matéria que mais me encanta foi a matéria que menor nota eu tirei. A matéria que mais me encanta é cirurgia geral. Cirurgia geral. Ok? Eu gosto muito de cirurgia geral e foi a matéria que tirei o 6. A matéria que menor... Você fez por amor. Exato. Parece que foi uma aprovação de Deus para me mostrar, né? Você quer, mas vai ser difícil. Então foi com um professor muito renomado, ele é um dos 3 cirurgiões únicos que operam tumor de Klatskin, que é um tumor, né, ali do colédoco, não é isso? E ele é um dos 3 cirurgiões que opera na Argentina, então é um homem que sabe muito. Eu não vou julgar ele jamais, porque eu sei que eu poderia ter apresentado o mundo da cirurgia que para ele ainda seria pouco, devido que ele sabe muito. É o Dr. Jorge Siribê, o nome dele, nunca vou esquecer. Ele sabe muito. Mas tá firmado. Ele falou pra mim, olha, eu vou te dar um 6, não vou te dar um 6 por pena. E pra mim chocou, porque as outras matérias eu tinha tirado 9, 10. Lucas, essa coisa que tu falou, eu vou pegar um gancho. Essa questão de render uma mesa e ser aprovado ou reprovado, às vezes isso desencadeia muitos discursos, né? Uns negativos, outros positivos. Mas a gente saber que a gente consegue vencer, a gente tomar isso como experiência de vida, tomar isso como algo positivo, é muito bom. É maravilhoso. Eu digo sempre a meus estudantes, né, as pessoas que me seguem, na minha página eu coloco sempre o caso do dia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, muito mas bom. Sempre caso do dia, eu sempre coloco lá para as pessoas irem praticando. Então eu sempre falo para meus alunos, pessoal, é muito melhor você perder uma mesa, errar numa mesa diante de um professor, do que errar na vida real. O meu erro acomete, né, uma situação grave, uma situação crítica e às vezes legal. O erro do estudante acomete uma aprendizagem, o chamado resiliência, aprender do erro. Então acho que é muito importante você valorizar aquelas mesas também, que você foi mal, para obter a resiliência de cada caso e poder melhorar o seu estudo, melhorar a sua maneira de expressar a prova, entre outras coisas. Quando os estudantes estão te vendo aí, tem aquele medo de render oral, principalmente no primeiro ano, escuta muita coisa, qual a dica você passa para eles? Não existe nenhuma pessoa que sabe a matéria e não tem medo. Se a pessoa não tem medo, é porque ela não sabe a matéria. É normal ter medo, né? O problema é quando você deixa o medo te controlar, não é isso? Treine sua autoconfiança, treine a sua expressão do seu conhecimento, mas se vocês buscarem uma curva, né, que eu não lembro muito bem, não lembro muito bem o nome. De esquecimento, né, para você poder voltar à matéria. Exatamente, se você ver essa curva, você vai entender que aquela pessoa que quanto mais conhecimento ela tem, mais ela acha que não sabe. Acha que não sabe. Exatamente. Isso é uma verdade que eu sempre falo para os alunos do Instituto. Exatamente. Quanto mais você conhece, o mundo ele é vasto de informações, né? A gente tem que parar de buscar querer ser perfeito, né? É melhor feito do que perfeito. A perfeição é a morte, porque a morte você nunca pode melhorar. Exato. Aquele que acha que sabe tudo, na verdade, é o mais ignorante, que acha que sabe tudo. Geralmente,
uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, que eu sempre coloco, é tenha humildade. Aquele médico que não é humilde, que é soberbo, vai ter muita dificuldade na vida. Então seja humilde, escute aquele que está lá na frente, escute seu superior, né? Eu não estou aqui fazendo ênfase na hierarquia médica, que é algo antigo, que ainda existe muito, aquele maltrato, para nada. Porém, escute o seu superior, escute quem está lá na frente e absorva coisas boas. As coisas ruins deixe um costado. Exatamente. Mas as boas absorva. E Lucas, depois que você terminou a faculdade, assim, vamos já ali para a parte do Revalida. Pra quem não sabe, galera, o Lucas Falcão fez a edição do Revalida 2020? 2020, a primeira etapa e a segunda etapa. E tem quantos dias você soube dessa aprovação? Soube no sábado, hoje é terça-feira, né? 4 dias aproximadamente. E tá aí um médio revalidado na nossa frente e vai tirar muitas dúvidas pra vocês. Exatamente, galera. A gente escolheu o Lucas Falcão hoje para estrear o nosso podcast com muita alegria, realmente, que assim, conversando com ele mais ainda. É um privilégio. Porque quando a gente começa, né, a gente ainda não conhece a história, a gente não sabe como é que tá, mas muito feliz de saber que eu vou poder usar ele como exemplo também para os alunos, usar ele como exemplo para minha vida, para o Alex também, acredito, e para todos os que estão em casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer poder ajudar vocês e aos estudantes. E Lucas, assim, a parte ali que você terminou a faculdade, para quem não sabe, nós comemoramos a faculdade quando a gente entra e quando a gente sai. Aqui quando a gente sai, na verdade. Quando a gente sai. Quando a gente sai, a gente comemora. O nosso trote é na saída, não é na entrada. Exatamente. E agora tem uma série de estudantes que estão terminando a faculdade. Sabe? E você saiu agora. E a pergunta engajando, creio que é parecida com a sua. Que dica você dá para esse estudante agora que tá saindo? Porque tem uma fase da vida que eu queria até perguntar para ele, Guilherme. Uhum. Eu terminei a universidade, eu tô trabalhando. O que eu faço? E agora? Faço um plantão na semana, estudo 5, 6 vezes por revalida, trabalho muito, adquiro prática. Eu sou médico, eu tenho que trabalhar como médico. Faço cursinho, não faço cursinho. É uma série de dúvidas. Faço residência aqui, volto, vou pra Europa, Chile, não sei. Dúvidas um montão. E tem vários estudantes do quarto, quinto ano também vai chegar nessa fase. Nos fala pra nós, quando você saiu da faculdade, o seu pensamento, se você teve dúvida, se você sempre focou. Passa dicas. Então, é aquela famosa pergunta, né? Terminei, e agora? Bom, é uma pergunta importante. Isso varia muito de cada plano de vida de cada pessoa, do que cada um pretende fazer. Para aquele aluno que pretende revalidar, eu sempre comento, né, que ele deve adquirir experiência prática, mas também teórica. A primeira fase da revalida, para quem não sabe, existem 2 provas, que é a objetiva e discursiva. A edição de 2020, elas não eram unificadas, porém você tinha que passar na objetiva e depois ter que passar na discursiva. A 2021 não, ela já é unificada. A somatória dessas 2 provas que te dá o resultado da primeira fase, tá bom? Porém, você deve saber muito a parte teórica. O revalida tem muita parte teórica, né? É como se fosse um exame de residência médica da USP, por exemplo, sim, né? A prova ali. Então você deve saber muito daquela parte teórica e depois para a parte prática você deve ter também o manejo maiormente da atenção primária da saúde, tá ok? Uhum. E algumas coisas de alta complexidade como politrauma e outras coisas, porém você deve ter a prática bem perfeccionada para poder passar no revalida. Porém, eu indico para todo aquele que quer estudar para o revalida, para ele fazer 1, 2 plantões, 2 plantões por semana, eu acho algo cabível. Sim. E o resto dos dias ele aproveitar para estudar. O resto que eu falo são os 4 dias que restam, porque quando você faz 2 plantões, você perde 3 dias na semana. Você precisa dormir. Exatamente. Então, 4 dias você poderia se dedicar a estudar, tá bom? Estudando uma carga horária não tão alta. A pessoa que já é médica, ela já tem a facilidade de alguns temas, de alguns protocolos, algumas terapêuticas. Então, eu acho que a constância nesse estudo aí, tá bom? Eu, particularmente, demorei 1 ano de preparação, tá bom? Me preparei no lapso de 1 ano, porém conheço outras pessoas que se prepararam em 6 meses, por ter uma facilidade maior. Eu sou um pouco... eu sou um pouco... 1 ano é a... Porque aqui é... A média é a muito mais. A UNR,
Qual foi o papel dela nisso aí? Importantíssimo o papel da UNR na minha faculdade, na minha aprovação, sim, para entender o paciente como ser biopsicossocial, saber como tratar. Por exemplo, na segunda fase do Revalida, você pontua por perguntar: olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Lucas e vou lhe atender. Por isso você já pontua. Por exemplo, na estação de medicina da família, se você pedir licença para entrar na residência da paciente, você pontua. Então, a UNR te ensina muito isso, né? Muito. Essa parte social. Então, para mim, a UNR foi um básico para essa aprovação. Como é que foi essa parte do Revalida? Como é que foi lidar? Isso é uma pergunta que eu acho que a galera vai se... Assim, acho que uma das primeiras coisas que eles vão perguntar pra gente, ou vão lá no Instagram, ou qualquer lado que a gente tiver. É a questão do idioma. Na hora de você estudar por uma prova em português, tendo uma base toda em espanhol, castelhano. Então, estudar em português não é difícil, é fácil, os términos são muito parecidos. Porém, eu, por viver aqui, da Argentina, terminei por lançar mão de palavras em espanhol sem perceber. Então eu acho importantíssimo aquele que tem a oportunidade de passar 2 meses ali no Brasil, né, previamente a realizar a prova do Revalida, sim, principalmente a parte prática, tá bom? Seria importante para retornar ao seu idioma de origem. Porque quando você está muito tempo falando em espanhol e trabalhando em espanhol, às vezes quando você quer colocar em prática o seu trabalho, ele vai sair em espanhol. Também. Vai. A gente tem dificuldade pra conversar. Às vezes a galera tá assistindo a gente aí, tá achando que a gente tá errando palavras. O cara não sabe nem conjugar o verbo. Né? Não. A gente tá começando, a gente tá fazendo força pro português sair. Exatamente. E me passa também. Agora eu até me resgatei falando. Ele falou pandemia. Aí eu fiquei naquela, né? É verdade. Né? Aí, você troca as palavras. Exatamente. É importante você ficar sempre ligado, porque às vezes a pessoa que vai corrigir seu vídeo, se ele não entender o que você quis expressar, você não vai aprovar devido ao idioma, né? Porque o checklist é em português e isso não tem escapatória. E no preparo do Revalida, qual foi, o que você acha fundamental na sua aprovação, na primeira etapa? Então, na primeira etapa, fundamental é você ter bem claro o conceito teórico, tá bom? Você saber bem a parte de diagnóstico ali, tratamento das patologias mais importantes e alguns protocolos, tá bom? Como se fosse uma prova de residência. Muda muito o protocolo? Não muda muito os protocolos. O básico é o mesmo. Você tem que mudar a questão do Ministério da Saúde, uma questão que outra, você tem que mudar sim. Porém, as coisas geralmente são iguais. Por exemplo, uma cetoacidose diabética não muda, a conduta é a mesma, entendeu? As doenças geralmente, porque nós estamos baseados em protocolos mundiais. A da Sociedade de Cardiologia, por aí, varia entre a americana, a europeia, a Sociedade de Cardiologia brasileira. Porém, o Revalida sabe disso também e eles, né, deixam aí essa abertura. A questão de fármaco, Lucas, como é que é? A questão de fármaco totalmente igual, geralmente os princípios ativos geralmente são iguais, metoclopramida, escopolamina, várias, nitroglicerina, as drogas geralmente são todas iguais, o que muda muito é as marcas, na verdade. Porém, nós devemos manejar sempre o princípio ativo e as doses são as mesmas também, então fiquem tranquilos com respeito a isso, porque se vocês souberem aí em espanhol, vão saber também em português, tá bom? E na sua preparação, você acha que a prova 2020 foi justa? É difícil? Que nível você coloca ela? Então, a primeira etapa foi justa, eu achei bastante justa, ainda que foi difícil, sim, que aprovou pouca gente, muito pouca gente na primeira fase, eu achei uma prova justa. Estava dentro da sua expectativa? Estava dentro da minha expectativa, tirei uma boa nota, sem complicações, sim, tá bom? Foi mais difícil que a de 2021, porque se você não passasse na objetiva, eles sequer corrigiam a sua discursiva. Exatamente. E isso impõe já uma dificuldade maior. Né? Muito maior. Exatamente. Porém, a parte prática não foi para nada justa. Foi muito injusta, foi muito tramposa, com muitas pegadinhas. Os atores se desenvolveram muito mal, infelizmente não estavam preparados, de fato
O próprio pessoal da coordenação do Revalida nos pediu desculpa, né, pela falha dos atores. Muita gente foi prejudicada pelos atores, porque, por exemplo, quando você vai lá atuar e atender um paciente, não é isso? O ator, ele tem a obrigação e ele tem um checklist dele para te dizer algumas coisas. Claro. Então, muitas vezes, o que o ator fazia você perguntou, por exemplo, qual é o seu problema? Ela falou o problema e já falou muitas outras coisas, não te dando espaço para realizar a pergunta posterior. E se você não realizasse a pergunta posterior, você não marcava no checklist. Exatamente. Então, o ator tem que estar bem preparado para o Revalida. Infelizmente, devido a que já não tinha Revalida há 3 anos, sim, os atores não estavam preparados adequadamente. Eu espero que o Sebrasp e o INEP, né, tomem uma conduta ativa com respeito aí à preparação dos atores e que isso possa melhorar para que o aluno possa melhor se desenvolver. O checklist, que você praticou com quem? Então, meu companheiro de estudo do princípio ao final, quem foi? Dr. Pedro Ender, exatamente. E pratiquei com o Dr. Pedro Ender, pratiquei com o Dr. Esdras, também com o Dr. da UNR, formado, exato, Esdras Barbosa, com o Dr. Solon também, né? Nós praticamos aqui, nós praticamos também lá em Salvador. Esse era o meu grupo aí. Tudo na Bahia, tudo em casa. Entre a data da segunda etapa, quanto tempo você foi para lá antes de preparação no Brasil? Então, na primeira etapa eu fui um mês ficar lá, né? Sim. Com o Pedro, estudando bastante, focado. Nós ficávamos o dia todo, trancado no apartamento, sim, tá bom? E saímos somente para realizar atividade física. Sim. E os finais de semana nós íamos para a praia, sim, porque ninguém era. E depois, na segunda etapa, eu fui 15 dias antes. 15 dias antes. Exatamente. Você fez aonde? Fiz em Salvador, Bahia, que é minha terra natal. Exatamente, né? Bahia, minha terra natal, que é onde eu pretendo, né, viver a posterior. Ah, você pretende viver em Salvador agora? Pretendo viver em Salvador, exatamente. Não sei se agora é o momento, porque eu ainda tenho alguns ciclos que cumprir, né? Algumas coisinhas que fechar, né? Porém, eu já estou indo agora para Maragogi, para uma mini férias, volto para lá depois para fazer a revalidação. Terra do Pedrão. Vou para lá, pego umas mini férias em família, volto para aqui, depois volto para lá para revalidação. Você tem 2 filhos? Exatamente, um lá e um aqui. Então... E você tem que escolher a universidade onde você revalida o diploma? Então, você tem um leque de universidades, entre elas incluem Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Pelotas, de Feira de Santana, muitas universidades. A prova é a mesma? A prova é a mesma, exatamente. O INEP está credenciado com todas essas faculdades, universidades que eu estou mencionando. As únicas universidades que não incluem é a Universidade Federal do Mato Grosso, porque ela tem um processo próprio, e a Universidade de São Paulo, que é a USP, que também tem um processo próprio. Você já pensou em fazer esses outros processos, né? Não tive a oportunidade, porque quando chegou o INEP, eu já me aboquei o INEP e falei, o INEP eu vou entrar e do INEP eu vou sair com o meu CRM na mão. E Lucas, quando você presta uma prova, isso anula a sua tentativa nas outras que tem seleção própria? Então, é uma problemática um pouco mito isso, na verdade. Não anula, porém, se meus colegas que estavam agora, que tinham feito o FMT e passaram, Dr. Esdras, Dr. Rafa Milo, meu grande abraço, eles fizeram o FMT, passaram na primeira etapa, fizeram a segunda etapa, foram muito bem, mas como já passaram agora no INEP, no Revalida, eles tiveram que mandar uma carta de desistência da UFMT. Tem algum processo aí que vincula as duas, que você não pode, né, terminar com as duas, digamos, o processo. Você não pode terminar, porém você pode fazer os 2 processos sim. De fato, eles dois fizeram os 2 processos. Claro, porque isso abre outra alternativa de... Exatamente. Top. E qual universidade você escolheu? Eu escolhi, devido ao meu futuro, a Universidade Federal da Bahia, que foi onde eu fiz a prova, a UFBA, a universidade que eu tenho um absoluto respeito, tá bom? É meu povo, minha terra, e é pra lá que eu vou. É lá que eu vou revalidar, foi lá que eu fiz o processo, é lá que eu vou revalidar, é lá que eu vou terminar. E como é que é esse processo de término? Você aprovou na prova, e agora, assim? Então, quando a gente soube o resultado na madrugada da sexta para sábado, às 3 da manhã. Ansioso. E a felicidade? Ansioso? Muita felicidade, inacreditável. Antes de você responder isso, quando você terminou a prova prática, checklist, terminou as partes, você pensou, fui bem, fui mal, fiquei com dúvida, como você saiu? A prova foi muito difícil.
A prova prática. Então não teve ninguém achando que saiu bem. Na verdade, para você ter uma ideia, eles entregavam para você um frótis, né? E você tinha que diagnosticar uma leucemia somente com frótis. Então, graças a Deus eu consegui diagnosticar, mas só que quando eu saí, que eu pensei, poxa, eu falei leucemia, eu acho que eles vão achar que eu tô totalmente errado. Entendeu? Tinha um quadro clínico parecido, porém o diagnóstico diferencial poderia ser 1 milhão. De fato, eles depois mudaram o checklist e esse diagnóstico que valia 3 pontos passou a valer somente 1 ponto, no qual fui prejudicado porque eu acertei o diagnóstico. Entendeu aí? Exatamente. E como que você sacou que o quadro era um quadro leucêmico? Através da clínica do paciente e daquele frótis que eu tinha visto numa classe de um curso de residência médica. Uma só vez eu tinha visto aquele frótis e ficou na minha cabeça. Me salvou. Eu vi aquelas células blásticas, eu falei, isso aqui é uma leucemia. Aí eu falei, isso aqui é uma leucemia. Eu falei, leucemia mieloide aguda, e eles pediam leucemia aguda. E quando saiu da prova... Falei mais completo do que ele queria. Que bom. E quando saiu da prova, os alunos comentavam? Eu falei isso, eu falei aquilo. Comentavam e ninguém falava leucemia. Então, pra mim já foi um tapa no peito e tinha que voltar no outro dia, porque eram 2 dias de prova. Sim. Não é isso? Então você tinha que voltar no outro dia. São 10 estações no dia, 10 no outro. 5 estações no dia e 5 estações no outro dia. Um sábado e um domingo. E no outro dia eu voltei falando, olha, no primeiro dia foi muito difícil, nós achamos que fomos mal, mas a gente veio aqui para reverter esse quadro. A gente se abraçou ali com o Pedro. Tinha muitas pessoas ali, Lucas? Na verdade, em Salvador foram cerca de 250 a 300 pessoas. Todos se apoiando? Abraçando, todo mundo se apoiando, exatamente. Amigo. Sim, mas era uma questão psíquica muito difícil, porque eles te trancavam num lugar durante 4 horas antes da prova, onde você não tinha acesso a telefone, não tinha acesso a muitas coisas. Que loucura, então, né? exatamente, é justamente para que as pessoas do turno da manhã não passassem informação para as pessoas do turno da tarde. Então, eles te trancam numa sala sozinho? Não, com as pessoas do mesmo horário. Exatamente, é tipo como se fosse aquele corredor. O corredor da UNR. Se sentiu em casa, Exatamente. Porém, é algo que você deve já ir preparado mentalmente, que vai ser algo, né, complicado, que você deve respirar e estar tranquilo, porque a questão psíquica, eu acho que é o pior inimigo do Revalida. Com certeza. E quando caiu a ficha assim, tô revalidado. Não caiu, tá caindo. ainda tá caindo. Cara, é porque assim, a gente tá falando aqui, antes de começar o podcast, eu comentei com o Lucas que o que ele fez, o Pedro, o que eles representam, e uma galera boa vai fazer, e nós sabemos disso, nós aqui já sabemos, né? Inclusive a gente, depois no futuro também, vai fazer, né? É carregar essa bandeira da UNR que muda a vida de centenas de pessoas. Exatamente. Porque a UNR ela não representa só uma faculdade. Ela representa um estilo de vida que você passa a ter aqui. Um sonho. E que ela transforma a sua vida não só no âmbito, por exemplo, através da UNR você veio pra cá, você disse que você tem um filho aqui na Argentina, né? Exatamente, uma filha. Exatamente. E então, ou seja, mudou totalmente minha vida. Então, se você não tivesse ela na tua vida, isso não teria acontecido. Exatamente. Pois é. Eu acho muito importante isso de carregar a bandeira da instituição que você foi formado, devido a que ela vai brindar para você a sua profissão. Sim. Então, eu acho que é muito importante você valorizar o lugar que você nasceu. Eu digo sempre, você valoriza a sua mãe? Então você deve valorizar a UNR, porque a UNR é a mãe dos profissionais, né? De todos os profissionais que dela saem, não é isso? Ainda que ela faça sofrer as pessoas, porque essa é a realidade. Você como a Ariel falou, o jornalista da Globo, uma máquina moledora, não é isso? Aí saiu... Foi quem? Aquele cara? Quem era aquele cara? Ariel, jornalista da Globo. Exatamente, jornalista da Globo, que inclusive tive em contato com ele vários dias, exatamente. Teve contato com ele para falar um pouco do Revalida também. Ele mora em Buenos Aires, né? Ariel, tem ele no Instagram e tal. E ele menciona isso realmente, que a UNR é uma máquina demolidora. Mas essa máquina demolidora não consegue moer nós não, né? Não consegue, estamos vivos. Então, Lucas, você venceu. Um último salve aqui. A gente vai deixar o Instagram do Lucas, Dr. Lucas Falcão,
aqui pra vocês aqui embaixo, vou deixar o Instagram do Alex também, o Instagram do Instituto, tá? Nós aqui no podcast, hoje contamos com o patrocínio da Félix Produções, tá? Que é a produção que faz toda a edição de vídeo nossa aqui. Nós contamos com o patrocínio do Picanha Brasil, que é o restaurante aqui, na Nina Dulce também, tá? E, obviamente, nós não temos muitos patrocinadores, esse projeto é um projeto pioneiro aqui em Rosário, tá? O Instituto Overdose hoje tá trazendo o Dr. Lucas aqui, e não só como o Dr. Lucas Falcão, mas como uma figura que representa a nossa bandeira aqui em Rosário, a bandeira da UNR, a bandeira de todos os estudantes estrangeiros, tá? Hoje a participação primária do Alex aqui, vocês vão ver muito podcast comigo, com o Pedro, com o Bruno também aqui, pelo Overcast. Vai ter muitos convidados aqui. Eu vou terminar esse podcast com uma pergunta pro Dr. Lucas, o seguinte: qual foi o seu maior desafio durante esse período que você passou aqui em Rosário? E qual é a mensagem que você deixaria para a galera que quer vir estudar aqui? Então, o meu maior desafio, foram vários desafios que eu tive aqui, né? Mas o meu maior desafio, na verdade, foi a falta de tempo, devido a que eu tinha que gestionar meu tempo de maneira perfeita para que eu pudesse fazer tudo. Isso conlevou a que eu não pudesse desfrutar da maneira que eu queria da paternidade, né? Isso foi uma das coisas que mais me doeu, digamos assim. E a mensagem que eu deixo para todo estudante de medicina, não só daqui da UNR, principalmente aqui da UNR, que é minha casa formadora, mas de todo lugar, é que seja persistente, não desista do seu paciente, seja humilde, busque aperfeiçoar sempre o seu conhecimento para brindar uma melhor atenção, não seguir sempre pelo financeiro, tá ok? Atenda as pessoas como você jurou quando saiu da faculdade, tenha respeito por elas, atenda como se fosse, como você queria ser atendido, tá bom? E se preocupe pelas pessoas. As pessoas confiam em você e entregam as suas vidas, o mais importante da sua vida, que é a saúde, nas suas mãos. Então, faça valer esses anos que você percorreu na faculdade e dê o melhor de si na sua profissão. Muito bom. Muito obrigado, doutor. E foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu que agradeço. E antes que pode editar mesmo, colocar em qualquer lugar, frente, trás pra frente, qual que é o seu próximo passo agora? Você vai fazer uma residência no Brasil? O que você pensa fazer? Então, hoje eu me dedico à unidade de terapia intensiva, porém o meu grande sonho, minha grande matéria é a cirurgia geral. Eu já me inscrevi de fato na residência médica, né? No Serem Bahia, no SUS Bahia, para realizar a prova agora, dia 14 de novembro. Oh, tá quente, o cara não perde tempo não. Porém os estudos seguem. Da outra. Porém, os estudos seguem aí. Eu vou realizar a prova dia 14 de novembro para cirurgia geral. Vai sair bem. Né? Na verdade, eu quero somente conhecer a prova. Não está muito nos meus planos começar uma residência agora. Eu acho que ainda muito próximo à revalidação. Eu gostaria de conhecer um pouco o terreno da medicina do Brasil, para pegar um pouquinho da artimanha médica brasileira, para depois entrar numa residência um pouquinho mais preparada socialmente nesse âmbito aí. Porém, o próximo passo é sim fazer uma residência médica, cirurgia geral, posteriormente abocar meu conhecimento a alguma área cirúrgica também, já seja tórax ou alguma outra que eu sou apaixonado. Mas esse é o passo. E Dr. Lucas, agradece aí. Você tem a oportunidade agora de agradecer a quem fez parte de todo o seu processo, desde você era criança até o momento que agora, que às vezes não caiu a ficha ainda. Deixa um recado para quem você quer deixar um recado. Para essas pessoas que te ajudaram até aqui. Participou da sua vida. Me deixou em uma situação difícil, porque é muita gente que eu tenho que agradecer. Fica à vontade. Mas vamos começar lá. Primeiramente a Deus eu entrego essa vitória. Como eu disse antes, eu sou somente um instrumento dele, nada mais que isso. Posteriormente, a minha família, a minha prima que acreditou em mim, ao seu marido, a sua família, a minha mãe, tá ok? Isso é importantíssimo. Minha mãe, sempre aí ao pé do canhão, como nós dizemos aqui, a meu irmão, a todo o resto da minha família que sempre apoiou e rezou por mim, a todos os vizinhos, a todas as pessoas que me conhecem de pequena, que tenho certeza que estavam rezando por mim, ao doutor Geraldo Calazans, um dos advogados mais importantes da minha cidade, que é meu primo de criação, que sempre acreditou e sempre me apoiou, tá ok? É muito difícil poder mencionar todos, ao Dr. Pedro Endo, que sempre teve essa trajetória comigo, e a todos os meus amigos. Eu gostaria de falar nome de cada um aqui, porém é muito difícil. Cada um que sabe que participou diretamente ou indiretamente da minha vida. Eu gostaria de agradecer a minha namorada, que está
hoje, né, também se formou como médica, assim como você. Ótimo. Minha namorada Ana Clara Reis, um forte beijo, um grande abraço. E a todos que participaram diretamente e indiretamente da minha vida, tá bom? Isso é importante. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui e passar a minha experiência de vida. E sempre que necessitem, contem com o Dr. Lucas Falcão. É um prazer, Lucas. Prazer demais, Lucas. Muito bom. Muito bom, mano.